Lá, para a sequência, o que nós vamos agora? A reportagem completa. Presta atenção. A gente faz mais de um mês que a gente está falando e relatando o drama dessa família que perdeu essa menina de forma trágica na cachoeira lá em Mandaguari. Muitos jovens vão para lá, passam a noite lá e tal, e essa menina foi para lá, entendeu? E aí o que aconteceu? O pior, ela foi violentada, ela foi estrangulada e morta nesse local. E a polícia não tinha noção de onde começar a investigação. Mas, graças a Deus, teve sucesso e o criminoso, o acusado, segundo os exames do DNA, eles colhem o material e eles fazem 3 exames para não ter dúvida nenhuma. E deu que é esse rapaz aí. Vamos à reportagem. Flávio Campana, de 40 anos, foi preso em Apucarana. O homem foi conduzido para a 9ª SDP de Maringá, escoltado por policiais civis. Desde o começo das investigações, ele já era o principal suspeito de ter matado a bailarina Maria Glória Poltronieri. Toda a investigação apontava ele como principal suspeito desse crime. Isso por quê? Porque os depoimentos que nós fomos colhendo indicavam que ele desapareceu ali do local por um certo período, justamente na hora em que ela também havia desaparecido, a Magó. E além disso também nós verificamos que ele tinha lesões recentes no corpo, lesões essas que através do ML a gente conseguiu determinar que são lesões provenientes de luta corporal, o que era um indício a mais contra ele. O Flávio desde o começo era o principal suspeito do Dr. Neri, do Dr. Diego, por apresentar algumas escoriações. No dia seguinte ele já foi dar o depoimento. No braço, nas costas, no dorso, em todo o corpo, na mão. Flávio sempre frequentava a chácara onde Magô foi morta. O homem já tinha passagem por estupro aos 18 anos. Nos 2 crimes, ele agiu de formas semelhantes. Pelo relato que a vítima falou, o jeito dele abordar, a violência dele, foi determinante para a gente verificar esse modus operandi, que a gente entendeu como bastante semelhante com o que foi verificado ali no caso da Magô. Foram 32 dias de buscas. Até então, a polícia aguardava o resultado dos exames que foram encaminhados para o IML e foi constatado que o mesmo material genético que estava no corpo de Magô foi encontrado com Flávio. E logo depois que a gente representou a previsão, chegou a notícia do exame de DNA que nós já havíamos pedido, comprovando a nossa tese desde o início, ou seja, verificando o material genético dele na vagina dela e na calcinha dela, o que comprova sem sombra de dúvida o envolvimento dele nesse crime. As investigações continuam. A polícia acredita que outras pessoas também estejam envolvidas no crime. Nós temos que trabalhar com isso e não podemos descartar. Temos um prazo ainda para concluir o inquérito e nesse prazo a gente trabalha com essa possibilidade. Nas dependências da delegacia, amigos da bailarina protestavam por justiça. E a culpa não era minha, nem onde estava, no que investia. Hoje viemos aqui pedir justiça por Magô, por Jaciara, por todas as mulheres dentro de todos os recortes, negras, brancas, indígenas. Maria Glória Dias Poltronieri foi morta no final de janeiro em uma cachoeira que fica localizada na zona rural de Mandaguari. O laudo do IML aponta que Maria Glória sofreu violência sexual e também foi morta por asfixia. A dificuldade de testemunho, um local difícil, sem monitoramento de câmeras e também até a dificuldade do celular funcionar naquele local. Então essas foram todas as dificuldades que nós encontramos e a dificuldade também com testemunhas. A gente luta para que ele responda pelos crimes que cometeu, para que ele vire exemplo, principalmente porque nós estamos muito vulnerabilizadas. E a gente precisa que a justiça demonstre que se importa com as nossas vidas. Nós viemos acompanhar na delegacia a prisão dele, mas quando ele for para o júri, nós estaremos lá também na frente do fórum e por Magó, por Jaciara, por todas as mulheres. Isso aí deixa a gente indignado, né? Mas muito indignado mesmo. Se ele já cometeu um crime lá atrás, pegou 10 anos de condenação, só cumpriu 3 e foi colocado em liberdade, se ele teve coragem e lá nesse caso ele só estuprou, ele não matou. Por conta disso é que a polícia foi lá na primeira vítima. Esse caso aconteceu lá em Marilândia do Sul. E aí, ele tinha 18 anos na época. E aí foram lá naquela vítima
para ela relatar o que aconteceu, ó, o que aconteceu naquela época. Então a polícia já foi trabalhando, só estava esperando o DNA para fechar o caso. Agora, uma outra questão é que a polícia quer saber se não tinha mais alguém com ele. Até porque ele chegou com um amigo na garupa da moto e ele saiu sozinho. Ele deixou o amigo lá. Será que esse amigo participou ou não? Então, uma informação que chegou agora, que ele sempre frequentava o local. Então, ele estava lá, de bobeira, ela chegou, tal, não sei o quê, e ele falou, ó, e achou mole e foi para cima, né? Aquela possibilidade dela já conhecer ele, acho que é meio remota, meio difícil. Mas são coisas que poderiam ter sido evitadas. Se ele tivesse apodrecido na cadeia lá da primeira vez, não tinha acontecido nada disso. E um caso muito semelhante aconteceu em Maringá, no caso da Marcinha Constantino, aquela menina, lembra? Que ela foi tirada de dentro da igreja e aí o Natanael Búfalo acabou matando a menina no mesmo modelo. E ele já tinha cometido um crime parecido anteriormente. Cumpriu uma peninha, foi colocado em liberdade. Agora, quem que libera? A lei, a própria lei libera. Ah, mas ele passa por uma junta de psicólogos para ver se ele pode colocar em liberdade, se ele não oferece risco para a sociedade. Como é que não viram que é um perigo eminente? Umas coisas que a gente não consegue entender, né, Xavier? A gente morre, vive de novo, ressuscita e não consegue entender. Revolta. Houve falha na justiça. Pode ter certeza disso aí. Falha em quem soltou. Se é um cara que já cometeu um crime, para ele cometer o segundo, terceiro, quarto, é mole. Ai. Vamos para o